Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aqui agora resolver essa questão, né? Uma questão que resolvemos usando o princípio das gavetas. Mas antes de chegar nela, a gente tem que entender um pouquinho o que seria o princípio das gavetas, né? O princípio das gavetas, por exemplo, eu tenho aqui 4 livros. Então, o primeiro livro vai para a primeira gaveta, o segundo livro para a segunda gaveta, o terceiro livro para a terceira gaveta e o último livro, que é o quarto livro, né? Para que gaveta ele irá? O princípio das gavetas ele fala que se temos aí uma quantidade de objetos n mais 1 ou mais em relação à quantidade de gavetas, vai ter gavetas que vai ocupar, né, ser ocupadas por mais de um livro. Então, colocando em forma geral aqui, né, temos o seguinte: se n mais 1 ou mais, né, objetos são colocados em n ou menos gavetas, né? Então, ao menos uma, né? Pelo menos uma gaveta. No caso, a gente tem 3 gavetas, né? Para 4 objetos. Recebe mais de um objeto. Perfeito. Então, esse é o princípio que a gente tem no princípio das gavetas, certo? Com essa ideia, a gente vai resolver nossa questão agora. Nossa questão diz o seguinte: mostre que em toda reunião de N pessoas, há sempre 2 pessoas com o mesmo número de conhecidos. Bem, então vamos lá. A gente tem aqui uma quantidade N de pessoas e a gente quer que pelo menos 2 conheçam, né, tenham o mesmo número de conhecidos. Vamos fazer um pequeno esquemazinho aqui. Digamos que a gente tem aqui, né, em um grupo de N pessoas, então a gente tem aqui um grupo de N pessoas, então são muitas, né, haja pessoas, né? Pessoa 1, pessoa 2, por aí vai, até pessoa N, né? Nós temos aqui um total de N pessoas. Bem, então, vamos supor aqui que existe uma pessoa aqui que não conhece ninguém, tá? Não conhece ninguém. Vamos ver aqui as possibilidades que nós temos. Vamos analisá-las. Temos aqui uma pessoa que conhece só uma, né? Que conhece apenas um. Perfeito? Temos aqui pessoa que conhece 2, né? Pessoa que conhece 2 pessoas. E por assim vai, até a gente ter aqui a pessoa que conhece, né? Que conhece N menos 1. Por que N menos 1? Porque, bem, ela não vai conhecer N pessoas, né? Porque uma das pessoas é ela. Então vai ser N menos 1 pessoas. Bem, a gente tem o seguinte ideia. Se tem uma pessoa que conhece todo mundo, né? Não tirando ela da contagem. Então, uma pessoa que conhece todo mundo vai ser N menos 1. E a pessoa que conhece ninguém, primeiro que a gente não pode ter essas 2 pessoas no mesmo conjunto, né? Porque se tem alguém que conhece todo mundo, então, em tese, a pessoa que não conhece ninguém vai conhecer pelo menos a pessoa que conhece todo mundo. Né? Então, não pode acontecer as 2 coisas ao mesmo tempo. Então, vamos supor que essa daqui seria conhece ninguém, né? Que seria 0. Vamos supor que essa pessoa aqui não está na contagem. Então, para notar a duplicidade, né, a gente vai ter aqui uma pessoa que conhece 1, conhece 2, conhece 3, conhece 4, até conhece todo mundo. Então, a gente vai ter aqui um total, né, de o seguinte, vai ser N pessoas, certo? Menos 1, é claro. E aí a gente vai ter um total de N menos 1 possibilidades. Perfeito? Muito bem. N menos 1 possibilidades. Então, me acompanha aqui. Supomos agora, deixa eu pegar outra coisinha de verde, que a gente tem aqui, né, para deixar de maneira bem claro, como se fôssemos usar o princípio das gavetas aqui, tá? A gente tem aqui né, as possibilidades todas, então a pessoa 1 conhece uma pessoa, a pessoa 2, só supor, tá? Conhece 2 pessoas, tá? Aqui, ó, 1, 2, 3, até n menos 1. Certo? Então, até chegar a n menos 1 pessoa, que vai conhecer a n menos 1. Vai sobrar aqui a quantidade N de pessoas. Então, vai ter essa pessoa aqui que vai ter que conhecer a mesma quantidade de uma outra pessoa. Né? Digamos que a 3 conhece 3 pessoas e a pessoa N também conhece 3 pessoas. Então, a gente tem aqui, né, a seguinte conclusão, ou seja, há, né, duas pessoas
que conhecem exatamente a mesma quantidade de participantes dessa reunião, certo? Então, repetindo o que eu já tinha dito, né? Só para recapitular. Deixa eu pegar aqui meu mapa. Pronto. Então, a gente tem o seguinte. Se eu tenho aqui uma quantidade N de pessoas, uma pessoa conhece uma pessoa, outra conhece duas, outra conhece três, outra conhece quatro, conhece cinco, enfim, sucessivamente, até chegar à quantidade que uma pessoa conhece todo mundo. Só que vamos ter aí a possibilidade em que vai sobrar uma última pessoa, né, a pessoa N, em que a possibilidade dela conhecer ou conhecer todo mundo, ou conhecer apenas dois, ou conhecer três, ou conhecer um, então vai sobrar, vai ter uma pessoa a mais em relação à quantidade de possibilidades. Possibilidades é N menos 1, e são N pessoas. Então, se são N menos 1 possibilidades para N pessoas, vai ter uma pessoa a mais que vai ter a mesma possibilidade de uma pessoa que já teve. Entendeu? Então, uma pessoa ter duas, conhecer duas, uma pessoa conhecer três, então vai ter duas pessoas que conhecem três. Então, esse é o princípio da casa dos pombos, né? E o princípio das gavetas, mesma ideia, para resolver essa questão aqui. Então, foi isso, minha gente, por hoje. É só.